A maior parte do mundo não tinha esse fator até o início da colonização no século XV. E descobriu-se que o fator RH podia ser positivo ou negativo. A maioria dos seres humanos no mundo tem RH positivo. Durante anos, o tipo sanguíneo foi tratado como um simples fato médico. Apenas mais um detalhe: nos prontuários, um item a ser marcado durante uma campanha de doação. Mas por trás desse rótulo discreto, esconde-se um mistério que silenciosamente desafia qualquer explicação. Em todo o mundo, os padrões de sua presença contam uma história que não se encaixa perfeitamente. Algumas populações se apegam a ela com uma intensidade que a ciência tem dificuldade em explicar. E agora, novas pesquisas estão forçando os especialistas a reconsiderar tudo o que pensavam saber sobre essa rara assinatura genética. O sangue que não desaparecia. No mundo da ciência médica, a tipagem sanguínea é frequentemente apresentada como uma tabela simples AB, AB ou O, com algumas observações sobre a compatibilidade para transfusões. Dentre esses, o tipo O se destaca por um motivo notável. O sangue tipo O não possui antígenos A ou B na superfície de suas hemácias. Essa ausência é o que lhe confere o título de doador universal. Quando o sangue tipo O é transfundido para alguém com um tipo sanguíneo diferente, o sistema imunológico tem muito menos probabilidade de reconhecê-lo como um invasor. Ele entra silenciosamente no organismo do receptor, fornecendo oxigênio sem desencadear uma reação perigosa. Os médicos têm confiado nessa tela neutra biológica por décadas em emergências onde o tempo é curto e a compatibilidade sanguínea é impossível. Nesses momentos, o tipo O salvou inúmeras vidas. No entanto, para além da sala de emergência, essa aparente neutralidade esconde algo incomum. À medida que os cientistas expandiram suas pesquisas para além dos hospitais e adentraram o campo da genética populacional, começaram a notar um padrão tão fascinante quanto intrigante. Em vastas regiões das Américas, da tundra congelada do Alasca, às profundezas úmidas da floresta amazônica, o tipo sanguíneo. O não apenas estava presente como era dominante. Em algumas comunidades indígenas, não era apenas o tipo sanguíneo majoritário, mas quase o único. Estudos de certas tribos amazônicas revelaram que cerca de 100% de seus membros possuíam o tipo O. Em aldeias remotas dos Andes e povoados do Ártico, a situação era muito semelhante. Gerações e gerações demonstraram uma uniformidade quase completa nessa característica. À primeira vista, a comunidade científica tinha uma explicação conveniente para isso. O isolamento, argumentavam, pode levar a algo chamado deriva genética, a flutuação aleatória de características genéticas ao longo do tempo. Em populações pequenas e isoladas, certos alelos podem se tornar mais comuns simplesmente por acaso, enquanto outros desaparecem. Um conceito relacionado conhecido como efeito fundador sugere que se um pequeno grupo de pessoas com características genéticas semelhantes inicia uma nova população, essas características permanecerão prevalentes em seus descendentes. Essas ideias parecem se encaixar perfeitamente na história da dominância do tipo O em comunidades remotas. Afinal, se os primeiros habitantes dessas regiões por acaso possuíam o tipo O e permaneceram isolados de populações externas, não era difícil imaginar como essa característica poderia persistir por séculos. Mas à medida que mais dados genéticos chegavam de toda a América, a teoria do acaso começou a ruir. O padrão era simplesmente consistente demais. Não se tratava apenas de um ou dois grupos isolados que apresentavam altas frequências do tipo O. Quase todos eles apresentavam. E a uniformidade ultrapassou o que se poderia esperar apenas da deriva genética aleatória. Mesmo em populações que tiveram algum contato com indivíduos externos, a predominância do tipo O se manteve firme. Em certos casos, outros tipos sanguíneos não eram apenas raros, mas completamente ausentes.
Esse nível de pureza levantou questões difíceis. Suponhamos que a deriva genética fosse o único fator. Nesse caso, poderíamos ao menos esperar encontrar alguns focos de variação aqui e ali, vestígios de outros tipos sanguíneos ainda presentes na mistura. Em vez disso, os dados indicaram que um filtro intencional foi utilizado como se algo muito remoto tivesse preservado o tipo O, enquanto os tipos A e B foram completamente apagados do registro genético de regiões inteiras. Durante anos, a implicação foi discretamente ignorada. Era mais confortável manter as explicações antigas do que sugerir que pudesse haver uma razão mais profunda e inquietante para o padrão. Mas com o tempo, essa evasão tornou-se impossível. À medida que os arqueólogos começaram a desenterrar vestígios de tempos remotos e os geneticistas desenvolveram ferramentas capazes de extrair sequências de DNA de ossos com milhares de anos, a história da ultrapredominância do tipo O só aprofundou o enigma. A escala fenomenal e a uniformidade do fenômeno poderiam ser interpretadas como um indício de que não se tratava de um acidente histórico. Em vez disso, era um sinal apontando para origens muito mais antigas e muito mais estranhas. Foi então que os pesquisadores começaram a investigar ainda mais o passado, analisando não apenas as populações atuais, mas também as migrações da própria humanidade. Quanto mais rastreavam o caminho do tipo O mais a história familiar, de como os primeiros humanos chegaram às Américas, começava a ruir sob o peso das novas evidências. Mas quanto mais os cientistas investigavam a origem do tipo O mais, a antiga história das migrações começava a ruir. Falhas na teoria da ponte de gelo. Durante décadas, os livros didáticos de antropologia contaram uma história única e simplista sobre como os primeiros humanos chegaram às Américas. Há aproximadamente 15.000 a 20.000 anos durante a última era glacial, o nível do mar era muito mais baixo do que hoje. O Estreito de Bering, hoje, uma estreita faixa de água gelada entre a Sibéria e o Alasca, já foi uma ampla ponte terrestre conhecida como Beríngia. Segundo a teoria tradicional, pequenos grupos de caçadores-coletores atravessaram essa extensão congelada, seguindo manadas de animais para um mundo novo e desabitado. Isolados de sua terra natal asiática pela elevação do nível do mar e pelo derretimento do gelo, esses pioneiros se tornaram os ancestrais de todos os povos indígenas da América do Norte e do Sul. O quadro genético parece bastante simples. Se essa migração envolveu apenas um pequeno número de pessoas, talvez apenas algumas centenas, elas teriam carregado apenas uma parte da diversidade genética presente em sua população siberiana original. Ao longo de milhares de anos, o isolamento teria amplificado essas características originais, explicando por que certos marcadores genéticos se tornaram dominantes entre os povos indígenas. Seguindo essa lógica, a prevalência esmagadora do tipo sanguíneo, ou nas Américas, poderia ser explicada se os primeiros migrantes por acaso carregassem em sua maioria ou totalmente alelos do tipo O. Era uma teoria elegante e autossuficiente que se alinhava com as ferramentas e evidências disponíveis na época. Mas então veio a revolução na pesquisa de DNA antigo. À medida que os cientistas aprenderam a extrair e analisar material genético de restos mortais com milhares de anos, começaram a examinar atentamente os alelos dos tipos sanguíneos dos antigos siberianos. Justamente o povo que, segundo a teoria, teria atravessado a ponte terrestre para as Américas. Os resultados não se encaixavam na antiga narrativa. Longe de serem geneticamente uniformes, esses antigos siberianos apresentavam uma grande variedade de tipos sanguíneos. Os tipos AB e O estavam presentes em números significativos. Não se tratava de uma população pequena e geneticamente limitada, dominada pelo tipo O. Era uma mistura rica e diversificada, muito semelhante ao que vemos hoje na Europa, Ásia e África. A implicação era clara.
Se os primeiros americanos vieram dessa população, eles teriam trazido consigo a mesma variedade de tipos sanguíneos através da ponte terrestre. Foi aí que o problema começou a surgir. Se vários tipos sanguíneos migraram para as Américas, por que não estão presentes nas populações indígenas atuais? Para onde foram os alelos? A e B. Seu desaparecimento completo, ou quase completo, não é o que esperaríamos da deriva genética aleatória. A deriva pode reduzir a diversidade ao longo do tempo, mas raramente elimina completamente alelos importantes, especialmente em continentes inteiros. Em vez disso, as evidências genéticas parecem apontar para algo muito mais drástico, frequentemente chamado de gargalo genético, um colapso na diversidade de tipos sanguíneos após a chegada dos humanos às Américas. Os alelos A e B não apenas diminuíram. Eles foram extintos em muitas áreas, restando apenas o tipo O como sobrevivente. Isso não foi um processo lento e aleatório de deriva genética. Em vez disso, foi súbito, decisivo e essencialmente síncrono. Tal padrão levantou possibilidades preocupantes. O tipo sanguíneo, AB, teria sido simplesmente eliminado por alguma calamidade que atingiu as populações primitivas. Teria sido um patógeno que atacou seletivamente esses tipos sanguíneos, conferindo uma vantagem seletiva ao tipo. Ou alguma outra força seletiva ainda desconhecida estaria atuando sobre a população, alterando o panorama genético em apenas algumas gerações. Por quaisquer que fossem os motivos, essa história simples e direta de migração não se sustentava mais. O desaparecimento dos tipos sanguíneos A e B nas Américas não foi o tipo de mudança genética que pudesse ser facilmente explicada por fatores geográficos, climáticos ou aleatórios. Foi a marca de um evento, um filtro poderoso pelo qual apenas um tipo sanguíneo passou intacto. As evidências começavam a sugerir que a jornada para as Américas não foi apenas uma migração, mas o início de uma provação de sobrevivência cujas cicatrizes ainda são visíveis em nosso DNA hoje. E o que os cientistas encontraram em restos mortais antigos sugeriu que esse desaparecimento não foi gradual, foi deliberado. As linhagens sanguíneas que estão desaparecendo. Em 2025, o mistério da dominância do tipo sanguíneo tomou um rumo abrupto e perturbador. Uma coalizão de geneticistas do Canadá, Brasil e Coreia do Sul lançou um projeto ambicioso para mapear a história dos alelos dos tipos sanguíneos nas Américas usando DNA antigo. Sua abordagem foi inédita em escopo sequenciando material genético de restos mortais que abrangem milhares de anos recuperados do Alasca à Patagônia. O objetivo era simples rastrear a presença dos alelos dos tipos AB e O ao longo do tempo e da geografia, para entender como os padrões atuais surgiram. Os resultados, porém, foram tudo menos simples. Vestígios antigos encontrados no Alasca, próximos tanto em tempo quanto em local à primeira travessia da Sibéria, revelaram uma história inesperada. Esses antigos habitantes do Alasca carregavam não apenas o tipo sanguíneo O, mas também tênues traços do tipo A. Só isso já foi uma descoberta revolucionária. Isso comprovou que os primeiros povos que chegaram às Américas realmente trouxeram mais de um tipo sanguíneo. A antiga teoria de que apenas o tipo U havia cruzado a ponte terrestre deixou de ser viável. Mas à medida que os pesquisadores examinavam restos mortais de sítios arqueológicos mais ao sul, os vestígios do tipo A começaram a desaparecer. Nos restos mortais das planícies centrais da América do Norte, o tipo A estava ausente. Nas amostras da Mesoamérica também havia desaparecido. Quando chegaram aos restos mortais dos primeiros povos andinos da América do Sul, não havia nenhum sinal dos tipos A ou B. Ao longo de milhares de quilômetros, a história se repetia. Apenas o tipo O persistia. Esse desaparecimento abrupto
desafiava os padrões lentos e desiguais da deriva genética. Parecia menos um desaparecimento gradual e mais uma purga. Algo ou alguém havia removido A e B do conjunto genético com eficiência implacável. Os pesquisadores começaram a especular. Será que uma epidemia catastrófica poderia ter devastado as Américas explorando as vulnerabilidades dos tipos sanguíneos A e B? Sabe-se que certos patógenos se ligam a antígenos dos grupos sanguíneos, usando-os como pontos de entrada nas células do corpo. Se um patógeno desse tipo tivesse como alvo os antígenos A ou B, os portadores do tipo O teriam tido uma vantagem de sobrevivência. Outras teorias eram igualmente sombrias. Talvez um vírus ou cepa bacteriana até então desconhecida, agora extinta há muito tempo, tenha dizimado populações antigas, poupando apenas aqueles com a predisposição genética para resistir. Outros sugeriram que fatores ambientais poderiam ter desempenhado um papel com mudanças climáticas extremas ou estresse nutricional interagindo com o sistema imunológico de maneiras que ainda não compreendemos. No entanto, todos esses cenários apontavam para a mesma conclusão. Algo altamente seletivo estava em ação. A pista mais reveladora não veio do corpo do estudo, mas de uma única frase facilmente ignorada em seu resumo. Os dados sugerem um evento de seleção direcional potencialmente de origem imunológica, favorecendo os alelos O em relação a todos os outros. Em termos simples, isso significava que as mudanças na distribuição dos tipos sanguíneos não eram aleatórias. Elas seguiam uma direção, um forte impulso das forças evolutivas em direção ao tipo O. E essas forças estavam quase certamente ligadas à imunidade e à sobrevivência. Essa foi uma constatação perturbadora. Isso sugeriu que o domínio quase total do tipo O em tantas populações indígenas não era apenas produto da geografia ou do acaso. Era a marca de uma seleção natural que varreu as Américas na pré-história remota. Uma seleção tão severa que deixou apenas um tipo sanguíneo predominante em vastas áreas do continente. Se isso fosse verdade, então o tipo O era mais do que uma conveniência médica. Era o legado genético daqueles que sobreviveram enquanto outros pereceram. O próprio plano da sobrevivência. Se o tipo O sobreviveu quando outros não, que vantagem oculta, ele carregava em seu próprio código a ruptura da imunidade. Quando os cientistas começaram a explorar o que tornava o sangue tipo O tão dominante em certas populações, as respostas começaram a apontar para algo mais do que mera coincidência genética. Padrões emergiram em dados globais de saúde. Padrões que indicavam uma resiliência silenciosa escondida à vista de todos. Pessoas com sangue tipo O em diferentes continentes e ambientes apresentavam consistentemente taxas mais baixas de doenças graves causadas por algumas das enfermidades mais perigosas da história. Cólera, malária, dengue e até mesmo certas cepas de infecções respiratórias graves pareciam ter um impacto ligeiramente menor em portadores de sangue tipo O. Isso não significa que os indivíduos do tipo O sejam imunes. Eles ainda podem contrair essas doenças, às vezes até mesmo fatalmente. Mas quando as chances de sobrevivência são medidas em grandes populações, o tipo O parece ter uma vantagem. Era uma vantagem sutil. Não o suficiente para proteger a todos, mas o bastante para que ao longo das gerações mais portadores do tipo O sobrevivessem aos surtos. Quanto mais os pesquisadores comparavam as taxas de sobrevivência modernas com os padrões históricos da doença, mais claro se tornava que essa vantagem silenciosa poderia ter sido crucial em um passado distante, quando a intervenção médica não existia. As evidências mais impressionantes vieram das terras altas dos Andes sul-americanos. Ali, em algumas das condições de vida mais inóspitas da Terra, as comunidades não apenas sobreviveram por séculos, como prosperaram. O ar é rarefeito. A radiação ultravioleta do Sol é intensa.
e a exposição a doenças infecciosas tem sido constante por gerações. No entanto, muitas dessas comunidades desfrutam de um nível surpreendente de sobrevivência a longo prazo. Quando geneticistas examinaram o sangue delas, descobriram algo notável: uma prevalência excepcionalmente alta de uma variante genética conhecida como variante 52C do gene IL-17. Essa pequena alteração no código genético do sistema imunológico afeta a forma como o corpo reage às infecções. Em muitas doenças graves, a morte não é causada pelo próprio patógeno, mas sim pela reação exagerada do sistema imunológico, uma tempestade de citocinas que provoca danos generalizados aos tecidos. A variante IL-17, 52C, parece funcionar como um termostato biológico, mantendo as respostas imunológicas fortes o suficiente para combater a infecção, mas controladas o bastante para evitar a autodestruição. O que tornou essa descoberta ainda mais significativa foi sua forte associação com o tipo sanguíneo 1. Nessas populações andinas, o tipo O e a variante IL-17. 52C apareceram juntos com muito mais frequência do que o acaso poderia prever. Por eras, essa estranha coincidência indicou que algo vinha monitorando continuamente as populações e eliminando aquelas que não conseguiam atingir o equilíbrio adequado em seus sistemas imunológicos. Ao sobreviverem com seu sangue tipo O e a variante IL-17, 52C, eles tinham maior probabilidade de sobreviver, transmitindo assim seus genes para a próxima geração. Por puro acaso, as chances contra isso são pequenas. Envolveu uma longa e árdua história de pressão seletiva e muitas lutas repetidas pela sobrevivência, possivelmente contra patógenos cuja presença hoje é desconhecida. Seja lá o que tenha sido isso, colocou a biologia humana em uma situação delicada, fazendo com que indivíduos com sangue tipo O, apesar dessa variante imunológica, permanecessem silenciosamente resilientes. Esses resultados não foram amplamente divulgados. Tais estudos permaneceram restritos a periódicos especializados acessíveis principalmente a especialistas. Não havia nenhuma notícia desse tipo nos jornais da noite, como já havia sido dito, de que um determinado tipo sanguíneo pudesse carregar ecos de antigas provações de sobrevivência. As evidências, portanto, se acumularam para aqueles que estavam atentos. O tipo O não era apenas um doador universal. Pode ser a memória viva de uma época em que apenas os sistemas imunológicos mais adaptáveis sobreviveram. E à medida que os cientistas começaram a procurar mais pistas, uma descoberta se destacou das demais. Ela veio do solo congelado da Sibéria, preservada por mais de 12.000 anos, e continha uma mutação diferente de tudo que os pesquisadores já haviam visto. E então, congelado nas profundezas da Sibéria, um crânio antigo revelou uma mutação diferente de tudo o que já se tinha visto. O Marco do Lago Bol. Nas regiões remotas e congeladas próximas ao Lago Bol, na Sibéria, arqueólogos fizeram uma descoberta que aprofundaria o mistério em torno do sangue tipo O. Sob camadas de gelo e solo preservados no permafrost, por mais de 12.000 anos, jazia o crânio de um humano ancestral. As condições mantiveram os restos mortais em um estado notável, e os geneticistas sabiam que essa era uma oportunidade rara, o tipo de descoberta que poderia oferecer um vislumbre direto do futuro e das linhagens da humanidade em seu passado remoto. Ao sequenciar o DNA, os pesquisadores descobriram algo extraordinário. O indivíduo possuía um marcador genético raro no agrupamento de genes do grupo sanguíneo ABO. Não se tratava de uma mutação típica, mas sim de uma deleção, ou seja, uma seção do código genético completamente ausente. Os cientistas deram-lhe o nome de variante O-delta 1. Mutações de deleção deste tipo são muito menos comuns do que alterações de uma única letra no ADN,
e geralmente indicam que alguma pressão evolutiva extrema forçou o organismo a adaptar-se de forma drástica. O que tornou esta descoberta ainda mais fascinante foi a sua exclusividade. A variante O delta 1 não estava presente no ADN europeu. Não foi encontrado em populações africanas ou do leste asiático. Mesmo na Sibéria, estava ausente na maioria das amostras antigas. O único lugar onde essa assinatura genética apareceu foi entre certos grupos indígenas da América do Norte, uma ligação clara entre o antigo indivíduo siberiano e os descendentes que mais tarde povoariam as Américas. Para os geneticistas, isso foi como encontrar uma impressão digital única transmitida ao longo de milênios. A deleção parecia ter uma função específica, que pode ter influenciado a forma como o sistema imunológico reconhecia ameaças. Isso sugeria que, em algum momento da pré-história, essa linhagem enfrentou um desafio intenso, possivelmente de vida ou morte, que remodelou seu código genético. A implicação era impressionante. Não se tratava apenas de uma variação aleatória. Era o resquício de uma batalha biológica. Algo seja uma toxina ambiental, uma doença há muito esquecida ou uma catástrofe que desencadeou uma reação imunológica, deixou uma marca tão profunda na biologia dessa população que alterou sua estrutura genética de uma forma ainda detectável hoje. E não se tratava de uma adaptação humana geral. Era algo específico pertencente a uma única linhagem sanguínea que sobreviveu enquanto outras desapareceram. Ainda mais intrigante era a forte associação da variante 1 do gene O delta com o tipo sanguíneo OPO. Em grupos indígenas modernos onde essa variante apareceu, o tipo O era extremamente dominante, às vezes a ponto de ser exclusivo. Isso não se resumia apenas a quem cruzava a ponte terrestre de Bering. A questão era quem sobreviveria tempo suficiente para transmitir seus genes. Para os antropólogos, essa descoberta adicionou uma camada de urgência ao mistério. Se o mesmo marcador genético pudesse ser rastreado de um indivíduo que viveu na Sibéria durante a Era do Gelo até comunidades vivas a milhares de quilômetros de distância, isso significaria que estávamos diante de uma cadeia ininterrupta de sobrevivência. Em meio a mudanças climáticas, migrações e eventos catastróficos, essa característica perdurou. Contudo, por mais significativa que fosse ainda, era apenas uma peça do quebra-cabeça. Ela nos indicava que houve uma pressão intensa sobre as primeiras populações humanas e que essa pressão produziu mudanças genéticas duradouras. Mas isso não nos disse exatamente qual era a ameaça, ou por que o sangue tipo O, em particular, parecia carregar tantas dessas características de sobrevivência. Essa resposta viria de uma descoberta completamente diferente, não na tundra congelada, mas em uma amostra de DNA moderna enviada em 2025. Esse caso revelaria algo que ninguém esperava, um possível mecanismo de defesa inato, oculto, nas profundezas do genoma humano. Mas em 2025, a amostra de DNA de um homem revelou algo ainda mais estranho, um possível mecanismo de defesa oculto. A revelação de Crawford. No início de 2025, um registro discreto em um banco de dados genético desencadeou uma série de eventos que ninguém poderia ter previsto. Tudo começou com Thomas Crawford, um residente da nação Blackfeet, em Montana, que concordou em participar de um projeto de mapeamento ancestral em larga escala. Como muitos voluntários, ele esperava que os resultados simplesmente confirmassem sua herança genética e fornecessem um panorama detalhado de sua linhagem. Mas quando sua amostra de DNA foi analisada, revelou algo muito além da ancestralidade comum. Crawford era portador da variante O delta 1, a rara mutação por deleção, identificada pela primeira vez em um crânio de 12 mil anos, próximo ao Lago Bol. Só isso já tornava sua amostra notável, ligando-o a uma das assinaturas genéticas mais antigas e exclusivas conhecidas nas Américas.
mas foi o que apareceu junto com o delta que pegou os pesquisadores completamente de surpresa. Na sequência de DNA, ao redor da região do antígeno leucocitário humano, HLA, um centro crucial para o controle das respostas imunológicas, eles encontraram um fragmento incomum de código genético. Durante décadas, esse segmento foi descartado como DNA lixo, um termo usado para sequências sem função conhecida. Mas quando simulações avançadas de modelagem imunológica foram aplicadas, o fragmento se comportou de uma maneira que desafiou as expectativas. Em condições normais, ele permanecia dormente e silencioso no genoma. Mas quando o modelo simulou estresse biológico extremo, cenários envolvendo infecção multiorgânica, combinada com privação de oxigênio, a sequência foi ativada, não parcialmente, não fracamente, mas como uma luz que ilumina um quarto escuro. Uma vez ativa, ela pareceu regular uma cascata de defesas imunológicas, estabilizando a inflamação e protegendo órgãos vitais do colapso. Em essência, ela atuou como um gatilho de sobrevivência de emergência, ativando-se apenas nas situações de maior risco de vida. Os pesquisadores nunca tinham visto nada parecido. Era como se um antigo sistema de segurança tivesse sido inscrito no código genético, uma defesa oculta que poderia ter feito a diferença entre a vida e a morte durante surtos catastróficos. No entanto, essa sequência misteriosa não estava presente em todos os genomas humanos. A variante estava presente de forma desproporcional entre portadores do tipo O em certas populações indígenas, frequentemente associada à variante O-delta 1. Enquanto a equipe debatia as implicações, surgiu uma reviravolta ainda mais estranha. De acordo com uma fonte interna do Arquivo do Genoma Humano, um enorme repositório internacional de dados genéticos, essa mesma sequência já havia sido identificada anteriormente. A fonte afirmou que ela foi sinalizada pela primeira vez em 1998, durante as fases iniciais do projeto Genoma Humano. Na época, sua função era desconhecida, mas sua estrutura incomum havia chamado a atenção. Então, inexplicavelmente, a informação desapareceu dos bancos de dados públicos. O denunciante alegou que ela foi deliberadamente ocultada, nunca discutida, em pesquisas publicadas e excluída dos principais bancos de dados genéticos. Por que ninguém fora do círculo íntimo parecia saber? Talvez a descoberta tenha sido considerada muito especulativa na época. Ou talvez as implicações de que algumas linhagens sanguíneas humanas carregavam um mecanismo de sobrevivência único potencialmente projetado geneticamente fossem consideradas muito controversas para serem divulgadas. Seja qual for o motivo, foram necessárias quase 3 décadas para que o fragmento ressurgisse, desta vez diretamente ligado ao mistério do sangue tipo O. Para os cientistas que trabalhavam no caso de Crawford, a descoberta foi ao mesmo tempo emocionante e frustrante. Eles tinham uma ligação tangível entre o sangue tipo O, eventos ancestrais de sobrevivência e um sistema oculto de defesa genética, mas nenhuma compreensão clara de como ele havia surgido ou por que aparecia apenas em certas populações. Uma coisa, porém, era certa. A história do tipo O não se limitava mais às Américas. Novas comparações genéticas apontavam para conexões que se estendiam por todo o Oceano Pacífico, ligando códigos de sobrevivência entre povos separados por milhares de quilômetros de mar aberto. E quando os cientistas rastrearam o tipo O para além das Américas, o rastro os levou através do Pacífico a uma conexão surpreendente. A passagem Polinésia. A peça final do quebra-cabeça veio de um dos lugares habitados mais remotos da Terra, Rapa Nui, mais conhecida como Ilha de Páscoa. Localizada a milhares de quilômetros do continente mais próximo, seu isolamento há muito fascina historiadores e arqueólogos. Em 2025 escavações na ilha, desenterraram restos mortais com cerca de 900 anos.
Esses ossos preservados no solo vulcânico da ilha foram enviados a laboratórios de genética para análises detalhadas. Os resultados surpreenderam os pesquisadores. Os restos mortais não apenas apresentavam uma prevalência esmagadora de sangue, tipo O, como também continham a variante 52C do gene IL-17. A mesma variante imunomoduladora encontrada em populações andinas de altitude a milhares de quilômetros de distância na América do Sul. Essa não era uma coincidência trivial. A probabilidade de a mesma variante imunológica rara aparecer em ambos os locais, por pura coincidência, era astronomicamente baixa. A explicação mais provável era a troca genética direta, que, por sua vez, sugeria contato entre navegadores polinésios e povos sul-americanos séculos antes da chegada dos europeus. Durante anos, a ideia de contato pré-colombiano através do Pacífico foi debatida em círculos acadêmicos. As evidências consistiam principalmente em semelhanças em cultivos, artefatos e relatos orais. Agora, o próprio DNA estava falando. Não se tratava apenas de intercâmbio cultural. Era intercâmbio biológico codificado no sangue. Se os navegadores polinésios de fato tivessem chegado à América do Sul, poderiam ter levado consigo não apenas mercadorias e ideias, mas também as próprias ferramentas genéticas para a sobrevivência contra doenças mortais. Enquanto isso, outra linha de pesquisa ganhava forma no alto dos Andes. Arqueólogos que estudavam os dentes de antigos indivíduos andinos encontraram minúsculos vestígios de anticorpos aprisionados no esmalte dentário. Registros microscópicos de batalhas imunológicas travadas durante suas vidas. Alguns desses anticorpos eram direcionados a patógenos que a ciência moderna jamais encontrou. Provavelmente pertencem a doenças agora extintas, há muito apagadas da experiência humana. O que tornou a descoberta ainda mais perturbadora foi a identidade dos portadores desses marcadores imunológicos. Quase todos os casos eram de indivíduos com sangue tipo O. Os outros tipos sanguíneos estavam praticamente ausentes do registro arqueológico nesses contextos, não por terem sido ignorados, mas porque aqueles que os possuíam podem não ter sobrevivido às ondas de doenças que assolaram as populações antigas. Isso pintou um quadro sombrio, porém revelador. Em tempos de epidemias severas ou estresse ambiental, o tipo sanguíneo, não era apenas o mais comum. Ele pode ter sido o único capaz de sobreviver. Seja por meio de imunidade natural, resiliência genética ou pura adaptabilidade, ela sobreviveu repetidamente às suas contrapartes. E a cada vez tornou-se mais consolidada no conjunto genético sobrevivente, reforçando seu domínio sobre o futuro dessas populações. A conexão polinésia acrescentou uma nova dimensão a essa história de sobrevivência. Isso sugeriu que a disseminação do tipo O e suas vantagens imunológicas associadas não se restringia a migrações terrestres através de pontes de gelo. Ela também poderia viajar por vastos oceanos, transportada intencionalmente por mãos e corações humanos. Essas viagens podem ter sido atos de exploração, comércio ou aliança, mas em retrospectiva, também serviram como linhas de vida, transmitindo as ferramentas genéticas que outrora salvaram populações inteiras da extinção. No fim, o que começou como uma simples pergunta sobre o tipo sanguíneo se expandiu para uma narrativa abrangente de contato, catástrofe e resistência. As pegadas genéticas do sangue tipo O podem ser encontradas desde as selvas da Amazônia até os solos vulcânicos da Ilha de Páscoa, dos altiplanos andinos ao permafrost siberiano. Cada descoberta reforçou a ideia de que esse tipo sanguíneo é muito mais do que uma classificação clínica. É o produto de inúmeras provações de sobrevivência codificado nas veias daqueles que o carregam. E em conjunto, essas pistas revelam uma história oculta de colapso, sobrevivência e um código indecifrável que flui em nossas veias. O sangue tipo O pode ser muito mais do que um doador universal. Pode ser a assinatura definitiva da sobrevivência da humanidade. Se a ciência estiver certa, ela carrega a memória de uma quase extinção.
um sussurro genético de uma época em que apenas os mais fortes sobreviveram. A questão agora é se o seu sangue guarda um segredo desses, o que você fará com ele. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais análises aprofundadas sobre a ciência e a história que não te ensinam. E confira o próximo vídeo na tela para descobrir mais verdades ocultas sobre o nosso passado.